Porque hoje a gente olha para seguro como se fosse um custo, quando na verdade ele deveria ser considerado como uma ferramenta estratégica. E qual que é o seu diferencial? Qual que é o seu valor agregado? Ela faz o que todos nós, como construtores e incorporadores, deveríamos fazer. Ela transfere o risco, vende isso como um valor agregado. Fala o seguinte, olha, a minha proposta é essa aqui, ó, é X, e o seguro já está incluso. Porque nós somos uma empresa séria, profissional, não fazemos nada sem seguro. Passou uma semana da vigência da apólice ativa, o muro cai, você aciona. O que vai acontecer? Olá, seja muito bem-vindo ao Mais Controle Cast, o podcast da Mais Controle sobre gestão de obras, inovação e desafios da construção. Aqui conectamos você a especialistas e compartilhamos conhecimento prático para transformar suas obras e seus resultados. Eu sou Laila Machado e hoje está aqui comigo o Marcel Ribeiro, que é cofundador da Mais Controle. Tudo bem, Marcel? Fala, Laila. Fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Por aqui tudo bem, graças a Deus. Bastante animado aí para esse bate-papo. Um tema que, sinceramente, todo gestor de obra deveria dar mais atenção, né? Mas costuma ser lembrado apenas quando o problema acontece, né? E quando já é tarde demais. A conversa hoje promete abrir aí os olhos de muita gente sobre um ponto crítico da gestão de obras. Perfeito, Marcel. Bom, para quem ficou curioso aí sobre o que a gente vai falar hoje e com quem a gente vai falar, o nosso convidado é o Fábio Santos, que é gestor de risco patrimonial, idealizador da plataforma Protect Constru, e ele veio bater um papo com a gente sobre seguro de obra, quais são os tipos, o que realmente é coberto por esses seguros, quais são os principais erros, benefícios, recomendações e muito mais. Fábio, seja muito bem-vindo, obrigada por se disponibilizar aí, trocar essa ideia com a gente e com os ouvintes do Mais Controle Cast. Olá, Laila. Olá, Marcel. Tudo bem com vocês? É uma satisfação enorme para mim poder estar aqui com vocês e a gente poder dedicar esse tempo aqui para poder trazer esse conhecimento e compartilhar com toda a audiência da Mais Controle. Eu estou extremamente animado. Maravilha, Fábio. Bom, então antes de mais nada, né, fala um pouquinho para quem não te conhece, quem que é o Fábio, como que você foi parar trabalhando com seguro de obra. Bom, Fábio é um entusiasta, um amante da filosofia, uma pessoa que busca o tempo todo evoluir como pessoa, como ser humano. E o que eu faço para viver é justamente fazer gestão de risco, gestão patrimonial. Eu venho do mercado, na verdade, corporativo, foram 15 anos trabalhando no mercado corporativo e decidi empreender há 8 anos atrás, por motivos que não estão relacionados com dinheiro, basicamente por uma questão familiar mesmo. Decidi empreender porque eu queria liberdade geográfica e a partir daí foi que eu criei a minha empresa, a AGC Capital, que é uma corretora full service. Hoje nós trabalhamos não só com a parte securitária, mas a parte também de crédito e também de investimentos, mas dentro da construção civil a gente foca muito na área securitária e principalmente aí nos seguros voltado para a área da construção civil. E a partir daí foi que a gente entendeu que existia um gargalo muito grande na área da construção civil, porque hoje a gente vê não só os eventos, mas os influenciadores em geral, as pessoas falam muito sobre obras, sobre incorporação, sobre gestão de obras e por aí vai, mas a gente não tem hoje uma voz ativa que fale basicamente sobre gestão de risco e gestão patrimonial. Então foi daí que a gente encontrou essa oportunidade de poder trazer esse conhecimento, nos especializamos. Então hoje nós somos uma corretora focada basicamente na construção civil e trazendo através da educação, do conhecimento, da geração de conteúdo, a oportunidade para que tanto construtores quanto incorporadores possam aprender sobre gerenciamento de risco, que é, como o Marcel falou no início, algo tão importante como saber lucrar com obras, como saber construir, como saber gerir as suas obras. Fazer a gestão de risco é essencial também. Fábio, por que você acha que as pessoas não têm tanto conhecimento sobre, ou porque elas acham que não é importante na maior parte das vezes? Olha, a gente poderia enumerar aí, Laila e Marcel, alguns motivos para isso, mas alguns vários, muitos. Mas assim, vamos pensar no seguinte: o Brasil
falando como sociedade, nós somos uma sociedade muito assim, reativa. Nós não temos a cultura do planejamento. Vocês trazem aí, através da Mais Controle, uma solução onde eles conseguem, as pessoas, as empresas, as construtoras conseguem fazer o gerenciamento das suas obras. Isso é planejamento. Mas, via de regra, nós, como sociedade, a gente não tem essa cultura do planejamento. Não tem a gente geralmente reage. Né, como o Marcelo falou no começo, a gente espera alguma coisa acontecer, a gente paga para ver, e depois que acontece a gente vê o que a gente faz. Então eu acho que um dos motivos pelo qual isso acontece está relacionado com a cultura. Tem uma questão cultural aí, né, de falta de entendimento da importância da prevenção, do gerenciamento do risco como uma ferramenta. A gente também pode considerar a questão técnica, de conhecimento. As pessoas, elas colocam geralmente os seguros, a gente conversou um pouquinho em off aqui antes de iniciar, né, que as pessoas colocam o seguro tudo num pacote, só numa cesta só, e acham que seguro é aquilo, é um produto. Mas é muito mais do que isso, vai muito além. E o gerenciamento de risco, ele também vai muito além do que simplesmente a contratação de um seguro. É preciso e necessário ser feita toda uma curadoria em volta, não só da obra em si, mas também da empresa, de como está composto o quadro societário, os funcionários, a mão de obra. Tudo isso está relacionado com o gerenciamento de risco, que impacta diretamente na questão patrimonial também. Então, a gente percebe uma falta de conhecimento com relação ao produto em si e tudo que ele traz, e também um certo, vamos dizer assim, eu não quero usar a palavra preconceito, mas um entendimento errado, enganoso sobre o que é o seguro. Porque hoje a gente olha para seguro como se fosse um custo, como se fosse algo que vai onerar a obra, quando na verdade ele deveria ser considerado como uma ferramenta estratégica, não só de gerenciamento de risco, de transferência de risco, mas também, Laila e Marcel, de estratégia comercial e de captação de investidores também. A gente vai falar um pouco aqui sobre os tipos de seguro e a gente vai entender um pouco sobre como eu posso usar o seguro como uma ferramenta para que eu possa atrair investidores em caso de incorporação, que eu possa atrair também, trazer um valor agregado para o dono da obra, daquela construção, daquela residência que você vai fazer, que você vai fechar o negócio e está ali competindo com outras 10 construtoras. E qual que é o seu diferencial? Qual que é o seu valor agregado? Né? Então, o seguro ele entra como essa ferramenta, só que as pessoas não têm esse entendimento, não têm esse conhecimento. E muitas vezes também pela falta de acesso a conteúdo qualificado, que é uma das propostas que nós temos através da Protect Constru, é trazer esse conteúdo qualificado para que as pessoas possam entender de fato o que é e como utilizar a seu favor os seguros. Legal, bem interessante. Eu acho que o trabalho aí, um trabalho importante que vocês fazem é um trabalho de educação, né? Eu acho que você falou ali, na verdade, do preconceito, que eu também acho que não é um preconceito, na verdade é um desconhecimento sobre o que é o seguro, né? E existem também alguns tipos de seguro, eu vejo também, algo que até eu mesmo fico confuso, sabe? Quando eu contratar um seguro, qual que é a diferença, né? Quais tipos de seguro existem? E quando contratar um seguro de obra, quando eu contrato um seguro de obra, ele já contempla um seguro de vida, por exemplo, dos meus funcionários? Então, é uma dúvida comum que eu vejo aí, que eu também tenho. Certo. Só para você ter uma ideia, dentro do seguro de risco de engenharia, nós temos mais de 27 coberturas. Só no seguro de risco de engenharia. E aí, se a gente for olhar para a construção civil, eu posso aqui, só de cabeça, que eu vou comentar com vocês os mais importantes, eu posso enumerar aí pelo menos 5, 6 seguros diferentes. E daí vem a importância da gente entender e trabalhar em conjunto com o construtor, com o incorporador, com o arquiteto, com o engenheiro, para quê? Para trazer esse entendimento e essa compreensão para que serve cada um deles.
Então, vamos lá, vamos por partes então. Quando a gente fala de obras, a gente consegue combinar dentro de uma só apólice 3 tipos de seguros, basicamente, que é o seguro de risco de engenharia. Quando a gente fala de risco de engenharia, pensem no seguinte: canteiro de obras. Tudo que pode acontecer dentro de um canteiro de obras. Então, o seguro de risco de engenharia ele vai trazer essas proteções. A parte voltada para incêndio, explosão, curto-circuito, raio, vendaval, erros de projetos, questões estruturais, demolição, desmoronamento, tudo isso. Quando a gente fala de responsabilidade civil, sempre que você ouvir responsabilidade civil, você pensa em terceiros. Sempre. A responsabilidade civil ela vai sempre proteger o terceiro. Então, a gente tem a responsabilidade civil de obras. Imagina que você está lá com seus funcionários trabalhando na obra, eles pegam lá uma tora, alguma coisa, vão levar para a caçamba do lado de fora e, sem querer, bate num carro que está estacionado na rua, que não tem nada a ver com a obra. Esse carro não pertence a ninguém ali da obra, é de um terceiro que está ali. Então, o responsabilidade civil de obra, ele vai cobrir situações que possam ocorrer a terceiros, em decorrência da obra. E aí a gente tem o de responsabilidade civil profissional. O que seria isso? Você, engenheiro, arquiteto, administrador de obra, tendo o seguro de responsabilidade civil profissional, toda a sua atividade, o escopo da sua atividade, e aí a gente não está falando de algo que se restrinja simplesmente àquela obra, porque a vigência do seguro de responsabilidade civil profissional ela é anual. Então, vamos supor que eu sou um engenheiro, eu estou tocando 10 obras diferentes. Com o meu seguro de responsabilidade civil profissional, eu estou coberto nessas 10 obras. Deu para entender? Ele é um seguro mais universal. Agora, o seguro de risco de engenharia ele é para aquela obra. Se eu tenho 10 obras, eu tenho que ter 10 seguros, um para cada obra. Certo? Agora, se eu sou um profissional, a responsabilidade civil profissional vai abranger toda a minha atividade, todo o meu escopo e quem está abaixo de mim também, desde que tenha vínculo, desde que tenha um contrato ali de prestação de serviço ou um vínculo via CLT. Então, eu sou o dono de um escritório de arquitetura, eu sou um arquiteto, eu tenho seguro de responsabilidade civil profissional, e eu tenho arquitetos e engenheiros trabalhando para mim debaixo do meu CNPJ, seja como CLT, seja como contrato de prestação de serviço. Se algo acontecer em termos de erros, omissões, ou tiver uma necessidade de cobertura de custos advocatícias, ele vai estar coberto. Ele e todos os que estão debaixo do guarda-chuva dele, do CNPJ dele. Tá certo? Então, esses são os principais seguros que a gente tem voltado para a obra. Aí a gente tem também, por exemplo, você falou de vida, né, Marcel? O famoso VG, né, que é o Vida Global. Este é um seguro de vida coletivo, muito utilizado e muitas vezes obrigatório por convenção sindical, né, que as construtoras tenham esse seguro de vida coletivo. Aí sim, Marcel, este vida coletivo vai cobrir acidentes, despesas em decorrência de acidentes, invalidez, doenças e custas médicas. Isso é muito importante, porque dentro da apólice do seguro de risco de engenharia, gente, a gente consegue colocar coberturas, certo? A gente tem 2 tipos de cobertura básica, coberturas adicionais. Nas categorias de coberturas adicionais, é onde a gente vai ter as coberturas de responsabilidade civil do empregador, que inclui os colaboradores. Mas a gente tem que ter muita atenção, porque essas apólices, essas coberturas, elas podem cobrir parcialmente questões relacionadas a acidentes. Ou elas só cobrem em caso de invalidez. Se o funcionário está lá no canteiro de obras, ele está com uma lixadeira, uma cortadeira, alguma coisa, e ele corta a mão, um dedo, ele perde e tal. Se for constatado o laudo médico que ele está inválido, o seguro vai cobrir. Mas se foi só um corte superficial e tal, que ele foi lá para o médico e fez lá os curativos, tal, e a diária do hospital custou X, não adianta você acionar o seguro para isso, porque não vai cobrir. Para isso tem o seguro de vida global,
que vai cobrir custas médicas, hospitalares, remédios, etc, etc. Tá certo? E aí a gente tem a parte mais jurídica dos seguros, a parte mais voltada para a proteção jurídica, que é o quê? O seguro de garantia contratual de execução de construção. Isso é muito importante, eu faço muito isso para incorporadores. Vamos pensar o seguinte, você tem lá, está fazendo uma incorporação, está trazendo um investidor, e esse investidor é o terrenista. Ele vai colocar o terreno e ele quer uma permuta ou qualquer coisa do tipo, só que ele quer uma garantia, ele está colocando o patrimônio dele ali, certo? Aí quem garante para o terrenista que você vai entregar a obra, que você vai entregar, que ele vai ter ali o lucro dele prometido? Então, a gente faz um seguro de garantia contratual, onde através desse seguro a gente garante para o investidor que aquela obra vai ser entregue, aquele projeto vai ser entregue, se não com a construtora atual, com outra construtora que eventualmente pegue o projeto, caso aconteça alguma coisa com essa construtora, ou, por exemplo, em caso de não concluir o projeto, ele ser indenizado pelo valor que ele investiu, por conta dessa garantia contratual. E, por último, a gente tem o de garantia judicial. Vocês sabem muito bem que o nosso segmento da construção civil é um dos que mais tem passivo trabalhista. Então, o que a gente mais tem é passivo trabalhista. E a gente tem que dizer, né, Marcel, que muito disso é por culpa da gente mesmo, ou seja, dos próprios construtores e incorporadores. Por quê? Porque muitos trabalham de uma forma em que contratam os seus colaboradores e funcionários de forma ilegal, né, ou informal, vamos dizer assim. Não tem contrato, não tem CLT, não tem nada. O cara vai lá trabalhar de chinelo muitas vezes, sem IPI, sem nada. E aí, de repente, isso é muito comum acontecer. O tempo todo aparecem situações como essa pra gente. O camarada aciona a construtora na justiça. Tem um caso que a gente pegou recentemente, do cara trabalhou 17 dias e alegou que trabalhou 6 meses. 60 mil reais de indenização, né? Olha só para você ver. E aí, num caso desses, quando vai para instâncias maiores, segunda instância e tudo, que se chega a ter um bloqueio judicial da conta, isso pode impactar diretamente no fluxo de caixa da construtora, nas suas obras, na sua gestão financeira. E aí o seguro de garantia judicial trabalhista entra como um calção. Você deposita essa apólice em juízo, o juiz geralmente acata essa apólice como garantia e libera a conta. Ou seja, é um paliativo, vamos dizer assim, porque, eventualmente, se você é condenado a pagar a indenização, você pode acionar a apólice, né, e receber esse valor para pagar a indenização, e, ao mesmo tempo, enquanto isso transita, a sua conta é liberada. E aí você consegue fazer a sua empresa rodar. O que muitas vezes acontece é que a conta é bloqueada, a construtora não tem como manejar, não tem como administrar as obras, não tem como utilizar o dinheiro para fazer aquilo. Muitas vezes é dinheiro do investidor, muitas vezes é dinheiro de outras fontes, né, que está ali parado, que está ali bloqueado, e aí isso inviabiliza todos os seus negócios, todas as suas obras. Para você ver que não é um seguro, que não é um produto, ou seja, quando a gente fala de gestão mesmo de risco, é porque realmente isso traz toda essa segurança jurídica para aqueles que são os construtores ou incorporadores, né? E os mais conhecidos que a gente tem, que são os patrimoniais, para as frotas das construtoras e por aí vai. Outra coisa que eu acho muito relevante da gente mencionar aqui, e é um tema extremamente amplo, se deixar eu vou ficar falando aqui até amanhã. Só para concluir esse raciocínio aí dos tipos de seguro, eu tenho pego alguns casos, porque a gente faz essa curadoria, né, e a gente procura entender toda a dinâmica da empresa. Eu tenho um caso de uma construtora de médio porte que tinha 2 sócios, tem 2 sócios, né? E aí eu conversando com eles para poder entender um pouco da dinâmica, a gente percebeu o quê? Esses sócios,
Caso acontecesse alguma coisa com um dos sócios, morreu. E aí, em situações como essa, o que acontece? Você está suscetível a que a esposa ou o cônjuge, quem seja, possa entrar na empresa, possa atuar. E aí a gente faz essa mitigação de risco através de uma gestão junto com o jurídico para entender como é que a gente pode colocar ali cláusulas que possam proteger nesse sentido, mas vamos pensar que a pessoa não quer entrar no negócio, ou você não quer que a pessoa ali, que o cônjuge entre no negócio. Você tem que pagar a parte dele, da empresa. Só que ou você não tem caixa da empresa para poder utilizar para pagar esse valor da cota ali que está em contrato, ou você não quer utilizar isso, você não quer se descapitalizar. E aí como é que a gente faz? Hoje nós já temos soluções de seguro empresarial, societária, onde o valor da indenização ele é pago diretamente no CNPJ da empresa. Ele é integralizado no caixa da empresa. E aí a gente consegue, junto com o jurídico, criar ali instrumentos dentro do contrato societário para que essa apólice de seguro seja utilizada exclusivamente para indenizar eventual cônjuge que teve o parceiro, a esposa falecido. E eu não quero que ele entre no negócio. Não entende, não sabe, não conhece, eu quero trazer outro sócio, então eu vou lá e pago essa parte. Só que eu não me descapitalizo, e eu não preciso correr atrás de dinheiro. Por quê? Porque eu tenho uma apólice de seguro especificamente para isso. Certo? Então, a gente tem vários mecanismos dentro do mercado securitário para poder fazer toda uma blindagem, vamos dizer assim, não só jurídica, mas financeira, contábil, fiscal, tributária, trabalhista, operacional e patrimonial também. É um mundo aí, né, pelo que você está falando, um mundo de informação e de oportunidades também. Eu acho que for ajudar ali a trazer mais segurança, confiança para o investidor, captar mais clientes, é algo que a gente deveria enxergar como oportunidade. E agora você trouxe aí vários tipos de seguro, várias estratégias. Agora, assim, uma questão que imagino que a turma aí que esteja nos ouvindo, né, também estejam se perguntando, né, se há alguma obrigatoriedade legal ou contratual de se ter algum tipo de seguro, se sim, quais tipos de seguros são obrigatórios, e se também em obras de pequeno porte deve-se ter seguro também, é obrigatório também para obras de pequeno porte, grande porte, quando se contratar um seguro e qual tipo de seguro? Vamos lá. Vou responder aí, vou separar por partes aí essas perguntas, porque eu acho que elas são muito relevantes. Quais são os seguros que são basicamente obrigatórios? Obrigatório por lei mesmo, a gente só tem o seguro de obras urbanas. Isso é obrigatório por lei ter. Tá certo? Agora, quando a gente fala, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, esse tipo de empreendimentos maiores que tem envolvimento com financiamento da Caixa, etc., nós temos o seguro de responsabilidade civil profissional material. Principalmente o objetivo aqui é garantir a entrega pós-obra, é a garantia pós-obra. Tá certo? É a responsabilidade, lembra, responsabilidade civil, terceiro, responsabilidade civil profissional e material. Então ele entra ali, vícios construtivos, a entrega pós-obra ali, o prazo pós-obra, então tem uma apólice que geralmente a Caixa ela exige, né, da construtora que tenha para garantir ali a entrega das unidades, pois o habite e tudo tem que ter sentido, ali né? Eu acho o seguro para vende ali, acho que vão ter várias pessoas envolvidas e vai ter a Caixa nesse meio aí também, né? Então ela vai querer o mínimo de segurança para garantir que essa obra seja entregue no prazo com qualidade. Com certeza, com certeza. E é uma forma também da Caixa se respaldar, né, dela se proteger. Né? E olha o que ela faz. Ela faz o que todos nós deveríamos fazer. Um recorte, a Caixa está sendo investidora ali, no meu entendimento. Né? Ela está investindo ali na obra. Né? Exato. E aí o que ela faz? Ela faz o que todos nós, como construtores e incorporadores, deveríamos fazer. Ela transfere o risco.
ela transfere o risco. Seguro é isso, gente. É transferência de risco. Tá certo? Eu não quero. A gente tem 2 tipos de risco, certo? O que eu consigo controlar e o que eu não consigo controlar. Até aqueles que eu consigo controlar, às vezes ele pode sair do meu controle. E aí algo pode acontecer. E tem aqueles que não tem jeito, eu não consigo controlar, tá certo? Para ambos, eu tenho a possibilidade de transferir esse risco. Então, se eu tenho a possibilidade de transferir esse risco a um custo-benefício altíssimo, ou seja, um valor ínfimo, porque hoje, se a gente for... Eu estou falando em linhas gerais, tá? Uns mais, outros menos. Mas, falando em linhas gerais, risco de engenharia, os seguros têm um custo médio de 0,15% do valor da obra. Gente, eu estou falando de 0,15% do valor da obra. Isso Fábio, significa que... Compartilhar esse risco aí, uma obra de 1 milhão aí, isso aí quer dizer que 1.500. Isso aí representa o quê? R$1.500 numa obra de 1 milhão, seria isso? Aí pensa no seguinte, estou falando também linhas gerais, tá, Marcel? Você tem uma obra de 1 milhão, certo? Vamos pensar, em linhas gerais, ali, que é o desejado de todas as construtoras e tal, que você tenha um lucro líquido ali de 20% a 30%. Então você está falando que você vai embolsar numa hora de 1 milhão, 200, 300 mil reais, certo? E você vai gastar 1.500, 2.000 reais em um seguro. Cara, isso é bem importante, né, Fábio, porque... Por isso que eu até te fiz a pergunta se isso também são para pequenas empresas, né? Eu acho que, assim, uma pequena empresa, às vezes, ela vai enxergar esses R$1.500 como um custo, não como investimento, mas no momento que um acidente, na hora que um problema acontece, eu acho que, assim, um trabalho que foi construído por anos, ele vai se perder por conta de R$1.500. Quando o Marcel fala assim, a obra pequena, né? O que o pessoal, eu acho que passa na cabeça do pessoal que faz, às vezes, uma reforma ou uma obra pequena, é que talvez por o valor ser mais baixo, isso representar um custo talvez um pouco maior. Mas a dor de cabeça que vai ter, o custo que vai ter se o problema acontecer, vai ser infinitas vezes maior do que esse valor investido aí, né? Que a gente vai chamar de investimento. E aí, voltando lá no início da pergunta que o Marcel tinha feito, né? Também é para reforma e para obra pequena, mesmo a gente sabendo, né, que é importante para todo mundo, mas nesses casos das menores, faz muita diferença? Faz, e eu vou te explicar por que faz. Primeiro, dentro de risco de engenharia, a gente tem seguros para todos os tipos de obra e portes de obra. O que vai diferenciar é o nicho de cada seguradora. Tem seguradora que é mais focada em tipos de seguro voltado para, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, outras para obras públicas, outras para obras de grande porte e por aí vai. Então, nós, dentro desse universo que a gente atua, quando a gente recebe um cliente, por isso que a gente tem uma conversa com o cliente antes, a gente quer entender, né? E aí, entendendo, eu falo, eu sei para onde eu vou levar esse cliente com o melhor custo-benefício. Então, por exemplo, só para você ter uma ideia, eu já fiz seguro de obra, reforma, para uma reforma de 40 mil reais. A pessoa pagou 115 reais no seguro. Isso daí, na proposta comercial dessa empresa, por exemplo, eu poderia já tá falando isso lá na proposta. Isso gera um valor para o cliente final dele, acho que você falou muito bem no início. Isso gera um valor muito grande para o cliente, para o investidor, saber que aquela obra está assegurada. Uhum. Eu costumo brincar com os meus clientes, eu falo o seguinte, você não está contratando um corretor de seguros comigo, você está contratando um consultor. Então, muitas vezes, quando a gente está conversando com um empreiteiro, com o construtor pequeno, o que ele faz? Ele ouve falar do seguro, porque primeiro, ele nunca tinha ouvido falar, nem sabia que existia, que era possível, porque na cabeça dele só existe seguro de vida e seguro de carro, né? Beleza. Aí ele descobre que ele pode fazer o seguro da obra dele. E aí ele vai lá e me chama.
Aí a gente começa a conversar e tudo, e fala assim, faz uma proposta para mim, faz uma cotação para mim. Aí eu faço e mando para ele, falo assim, beleza, vou mandar para o cliente para ver o que ele acha, se ele quer. Aí eu já interrompo ele. Fala assim, você vai me desculpar, mas assim, deixa eu te explicar. Vou te explicar como é que você vai vender esse seguro para o seu cliente sem ele nem saber que ele está contratando o seguro. Você vai vender esse seguro para o seu cliente como um valor agregado. Então, quando você for orçar para o seu cliente, você coloca 0,15%, 0,20% a mais. Você concorda comigo que um cara que vai te contratar para uma obra de 1 milhão, vamos supor que ele pague, sei lá, 1 milhão, né? Vai fazer diferença para o cliente pagar 1 milhão e 1 milhão, 1 milhão, 1.500 reais? Diferença nenhuma, né, cara? E Fábio, é a economia da vida inteira da pessoa ali, muitas das vezes, a última coisa que ela quer é ter problemas ali futuros. Exatamente. E aí vem uma outra. São vários. Esse comentário seu, ele tem tantas nuances assim, porque o que acontece? Aí eu falo para ele, vende isso como um valor agregado. Fala o seguinte, olha, a minha proposta é essa aqui, ó, é X, e o seguro já está incluso. Porque nós somos uma empresa séria, profissional, não fazemos nada sem seguro. Isso traz segurança jurídica para você. Eu não quero que você tenha dor de cabeça. Quando você chega para um cliente, não importa se é uma obra de 40 mil, se é uma obra de 20 milhões. Quando você chega para o cliente com essa abordagem, ele vai olhar para você com outros olhos. E aquela máxima, né, Fábio, eu vejo muito pessoal brigando por preço, né? Eles falam que quer brigar por preço, mas a maior parte das pessoas esquecem de mostrar o valor da sua solução, do seu produto, da sua entrega. E trazer essa segurança, essa confiança, isso vai gerar um valor ali que passa a ser prioritário na vida do cliente ou investidor. Prioritário. Até porque, gente, eu não posso terceirizar a responsabilidade do meu trabalho para ninguém. Se eu terceirizo essa responsabilidade para o cliente, eu corro um grande risco. Primeiro, o cliente vai olhar aquilo ali, não vai entender nada, ele não vai saber do que se trata aquelas coberturas, ele não tem tempo e não tem interesse em saber, certo? E aí, ele vai olhar aquilo e falar assim, não, isso aqui eu não preciso, isso aqui eu não preciso, isso aqui eu não sei, isso aqui eu não quero, isso aqui eu não quero. Grande risco dele pegar só as coberturas que só interessam a ele e deixar as coberturas que interessam ao segurado, que é o quê? Que é a construtora, quem está mais no risco, de fora. Entendeu? Então, já aconteceu comigo isso, do cara chegar e falar assim, olha, o cliente olhou aqui e tal, ele quer que tire isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eu falei assim, olha, paga você. Paga você, porque se a gente tirar essas coberturas, por exemplo, responsabilidade civil do empregador. Por que o cliente não tem interesse na cobertura responsabilidade civil do empregador? Porque ele não é o empregador. Ele é o cliente. Quem que é o empregador? A construtora. Qualquer situação que aconteça no canteiro de obras, o cliente vai lá e fala assim, não, eu contratei a construtora, esse aqui é um funcionário da construtora. Vocês concordam? Então, ele vai olhar o que é interessante para ele não vai olhar o interesse do construtor. Então, eu não posso terceirizar a responsabilidade disso para o cliente. Outra coisa, muitos clientes chegam para mim e falam assim, coloca o cliente como segurado. Eu não recomendo. Por quê? Tudo que é indenização vai para o cliente, que é o segurado. Agora pensa, acontece alguma coisa XYZ, um aparelho, uma máquina de 50 mil reais quebra. Quem que vai receber a indenização? O cliente. Mas de quem que é a máquina? Da construtora. E quem me garante que o cliente, depois que receber a indenização, vai pagar esse dinheiro ou vai cobrir isso? Ninguém. Cara, interessante, Fábio, isso que você está falando. Uma modalidade que a gente percebe aí que tem crescido no mercado é a obra por administração, né? Onde a empresa ali faz o gerenciamento da obra e as responsabilidades ali, teoricamente, são do dono ali, do proprietário. Vamos supor, eu estou fazendo uma obra para um cliente de uma casa de alto padrão, por exemplo. Como é que funciona, nesse caso, esse gerenciamento de risco, os seguros para essa obra?
Tá? Nesses casos, a gente senta e entende o escopo. Eu peço o contrato, e aí a gente entende o escopo de cada um, certo? Quais são as responsabilidades do cliente? Quais são as responsabilidades da construtora? E aí, o que a gente pode fazer nesses casos? Coloca co-segurado. Segurado X, cliente, co-segurado, construtora, ou vice-versa. E o que a gente faz também nesses casos? A gente orienta o cliente a conversar com o seu corpo jurídico, o cliente que eu falo construtor, conversar com um jurídico e dentro do contrato buscar amarrar as responsabilidades no ponto de que se acontecer algum tipo de sinistro e a pessoa for indenizada, que esse dinheiro seja destinado para os seus devidos fins. Certo? Daí vem o gerenciamento de risco. Você vê que vai além, não é só simplesmente vender uma pólice de seguros, é entender o contrato, analisar e falar assim, olha, precisa ser colocado aqui, ser amarrado esse contrato. Nós tivemos um caso agora de um cliente de uma construtora lá de Mogi das Cruzes, São Paulo, onde a construtora já tinha feito o seguro conosco da obra. Aí o cliente usou capital próprio para ir até certo ponto da obra, depois ela ia pegar e financiar o resto com o banco. Não vou mencionar aqui o nome do banco, mas quando chegou nesse momento, o que o banco fez? O banco falou assim, o seguro precisa estar no seu nome, não no nome da construtora, para eu te liberar o financiamento. Aí sabe o que ela fez? Em seguida, ela já deu uma proposta de seguro para ele. Isso é vedado por lei, tá? Código de Defesa do Consumidor, venda casada, isso é proibido, né? Porém, ok, ela não foi incisiva nessa questão, só que ela disse assim, tá, você já tem um seguro, então isso tem que estar no seu nome, certo? Maravilha. Voltamos, fiz um endosso, na verdade, não consegui fazer o endosso, eu fiz um cancelamento da apólice anterior, que estava no nome da construtora, e fizemos uma nova apólice no nome do cliente, certo? Porém, caímos naquela situação. E aí eu falei para ela assim, eu falei para a pessoa que estava acompanhando comigo, eu falei, olha, você precisa pegar o contrato e colocar um aditivo nesse contrato, porque as condições do contrato mudaram. Agora o seguro está no nome dele. E se caso acontecer, você tem que ter segurança jurídica de que ele vai utilizar aqueles recursos indenizatórios para os devidos fins. Não, mas é um cliente parceiro, gente fina. Falei para ela, olha, com todo respeito, cliente, ex-marido, ex-mulher, a gente só conhece depois que separa. Amigos, negócios à parte, né? Como bem diz o ditado. Tá entendendo? Então, assim, eu brinquei com ela, falei assim, é agora. Mas eu te garanto, acontece um BO na obra dele, ele não vai hesitar em te acionar. A minha dúvida era em relação aqui só assim, o momento. No caso dessa pessoa, dessa cliente, ela já tinha o seguro, na verdade, durante a obra ela teve que fazer essa alteração, mas minha dúvida é se, assim, qual o momento correto da pessoa contratar o seguro. Se é no início da obra, se é ainda lá no estudo de viabilidade, enfim. Dependendo do seguro, obviamente, mas falando de risco de engenharia, é antes do início da obra, tá? Ah, Fábio, se eu comecei a obra, tá, e descobri agora que existe, como acontece com alguns casos de alguns clientes, posso fazer o seguro com 20% da obra avançada? Posso fazer com 30%, com 40%, com 50%? Pode, eu já cheguei a fazer seguro com 60% da obra avançada, entendeu? Então, o melhor momento é hoje, independente de como está a sua obra, é hoje. Porém, o ideal é antes do início da obra. O custo do seguro muda dependendo de quão evoluído está essa obra, né? Se eu contratar no início é mais barato do que se eu contratar com a obra já em andamento? Ele pode mudar, Laila, por quê? Porque as seguradoras, por isso, inclusive, que elas perguntam qual que é o avanço da obra. Porque uma coisa, por exemplo, é eu indenizar em cima de um dano, por exemplo, só de fundação, início da obra. Outra coisa é já ter paredes levantadas, é já ter acabamento, é aquela obra que no início valia 100 mil com a fundação, agora vale 1 milhão.
né? Então a seguradora ela tem que precificar isso. Prazo também muda, tá? Então, por exemplo, eu tive um caso recente de um cliente que estava construindo uma vinícola em Jacutinga de 8 milhões de reais, prazo de obra 18 meses, certo? Ele teve um problema de caixa e isso ocasionou um atraso no cronograma da obra, de 6 meses. Me chamou, Fábio, vamos ter atraso de 6 meses. E eu sempre oriento, sempre que eu fecho o cliente, o contrato, tudo certinho, eu oriento para ele, qualquer coisa que acontecer, e quando eu falo qualquer coisa, é qualquer coisa, antes de você tomar qualquer atitude e decisão, seja com o cliente, com quem for, fala comigo, me chama para eu te orientar. Porque qualquer coisa que você fizer fora do escopo, fora do script da seguradora, do que está ali nas condições gerais do seguro que ninguém lê, né? Isso pode impactar o pagamento da indenização, certo? Então, ele, obviamente, ouviu o que eu falei para ele lá no início, ele falou assim, Fábio, vamos ter um atraso na obra de 6 meses. Beleza, qual que é o novo prazo da obra? X. Peguei a apólice dele, fizemos um endosso para ampliar o prazo. Você concorda que coisas podem acontecer em 18 meses, mas quando a gente fala de 24 meses, mais coisas podem acontecer. E a seguradora precifica isso. Então teve um aumento do valor, um adicional que ele teve que pagar para que a obra pudesse ser estendida. Quando alguém procura para contratar um seguro assim, já com a obra em andamento, né? Existe algum tipo de vistoria antes de fechar esse contrato? Porque às vezes a pessoa vai lá, ixi, deu alguma coisa errada aqui, deu um BO aqui, já vou contratar o seguro, aí você vai lá, faz o seguro, mas a pessoa já sabe que vai dar algum problema. Então existe alguma vistoria, alguma carência que muda se a obra já estiver em andamento? Essa pergunta ela é tão interessante porque assim... Primeiro, via de regra, não há vistoria prévia, só em casos muito específicos, né? Tanto é que muitos casos as seguradoras já perguntam, houve sinistro? Elas já perguntam antes de fazer, houve sinistro? Houve alguma ocorrência, alguma situação? E, gente, quando a gente fala de seguro em geral, as seguradoras, elas atuam com o princípio do quê? Da boa-fé. Tá? Elas acreditam na gente. Elas acreditam no que eu estou falando como corretor e elas acreditam no que o cliente está apresentando, certo? Tanto é que é comum a gente ver em situações dessas, assim, de contratação de convênio médico, esse tipo de coisa e tal, um disclaimer lá no final dizendo, né, olha, você está agindo de boa fé, você dá boa fé de que tudo que você está dizendo é verdade, que você não está mentindo, que você não está escondendo doença, isso é muito seguro de vida, né? Você não está escondendo doença, ou o convênio médico também, você não está escondendo nenhum tipo de tratamento que você está fazendo, tem a CPT, por exemplo, um convênio médico que é feita antes da contratação, e aí entra as carências. Vamos lá. Voltando aqui para o risco de engenharia. Então, via de regra, não. Tá? Não faz. Atua-se ali no princípio da boa-fé. Tá? Porém, seguradora, ela não dá ponto sem nó. Tá? Ela não dá ponto sem nó. E ela tem, geralmente, um corpo jurídico muito robusto e ela tem toda uma estrutura, né, de perícia para poder averiguar se aquela situação, eventualmente, foi premeditada, etc. ou não. Então, o que o seguro ele vai cobrir e o que ele não vai cobrir, Laila? O que ele vai cobrir? Eventos súbitos e inesperados. Em essência, o seguro ele cobre isso. Todas as coberturas que você contratou, desde que elas aconteçam de forma súbita e inesperada. O que ela não cobre? Ela não cobre eventos premeditados, ela não cobre negligência, certo? E ela não cobre falta de comunicação. Então, evento premeditado, vamos supor, o muro já está quase caindo lá, você sabe que vai cair, né? Aí você contrata o seguro e você contrata a cobertura de desmoronamento. Passou uma semana da vigência da apólice ativa, o muro cai, você aciona. O que vai acontecer? Eu vou entrar com um pedido de sinistro, tal certinho, e vai um perito na obra.
E esse perito é um perito engenheiro da construção civil. Provavelmente um voltado para patologia ou alguma coisa do tipo, certo? Se ele, através de laudo, constatar que aquilo que aconteceu de algo, era algo que já era esperado, que não teve ali o tratamento devido, etc, etc, atenção devida, tal, que já era algo esperado, que houve má fé do contratante do seguro, pode ser negada a indenização. Isso serve também, Fábio, para seguro de vida, né? Porque a gente falou ali, logo no início a gente falou sobre o acidente do trabalhador. O trabalhador foi lá, cortou a mão e tal. Mas e se ele se acidentou por falta de utilização, por exemplo, de um EPI? E aí isso não entraria em negligência? Então não cobre nesse caso. Se for constatado o perito... se for constatado. Um exemplo que já aconteceu comigo, né? No caso de. Eu era recém-formada, era auxiliar ali de engenharia, e eu falei assim: o cara tava lá em cima do telhado e soldando uns negócios no telhado. E eu falei assim, cara, ele tá usando nada de EPI. Ele não tá usando nem o cinto para trabalhar em altura, porque ele falou: baixinho aqui para mim não vou usar. E ele não tá usando nenhuma proteção pra solda, né? E aí eu falei, cara, você gosta desse cara do seu olho? Aí no dia seguinte, cheguei lá na obra, você cadê o fulano? Fulano verde não, porque caiu solda no olho dele ontem à tarde. Depois você foi embora aqui da obra, caiu o negócio de solda no olho dele, e aí ele não foi mais. E aí, no caso, foi uma confusão assim grande. Era uma obra pública, listada, e aí eu acho que muda também um pouco a questão do seguro quando a gente está falando de obra pública e obra privada, né? Existem algumas obrigatoriedades no caso da obra pública. Mas aí como que a gente prova ali, por exemplo, que ele não estava usando nenhum tipo de EPI para que o seguro cubra essas despesas? Prova que ele não está usando. Laila, pode acontecer de você dar a volta na seguradora. Pode acontecer. Né? Como é que eu vou provar e tal, etc, etc. Né? Mas vamos pensar no seguinte: a seguradora, ela pondera risco-retorno, etc, etc. Se ela achar que é algo minúsculo, pequeno, etc, e por aí vai, ela pode simplesmente, ela tem lá um budget, um orçamento X, que ela já libera ali automaticamente. Mas vamos pensar numa coisa mais séria, uma coisa mais complicada, né? Se a seguradora, imagina nesse caso que você falou, a solda lá e o olho, e de repente entrou não sei o nome, esqueci o nome, um detrito quente da solda no olho e cegou esse colaborador, certo? Se um médico laudista da seguradora constatar que isso aconteceu porque ele não estava usando óculos e o óculos fazia parte do EPI, etc, etc, a seguradora, no primeiro momento, ela vai negar a indenização. Aí você vai recorrer, você vai tentar ali extrajudicialmente, conversando com a seguradora, a gente atua também nesses casos, tenta ali conversar e tal. Vamos supor que a seguradora fala, não, constatado aqui negligência. Você vai acionar juridicamente a seguradora, né? Aí esquece, né? Aí esquece. Quando eu falo esquece, assim, é um corpo jurídico extremamente robusto, anos aí, enfim, né? Isso aí é uma situação. A outra situação é que você provavelmente corre um grande risco de passivo trabalhista por parte desse funcionário, que depois ele vai te acionar judicialmente, né? Para, sei lá, pensão, enfim, indenização, etc, etc. Tá? Então, eu costumo falar muito isso com os meus clientes. O gerenciamento de risco é um trabalho a 4 mãos, que eu faço junto com vocês, construtores e incorporadores, certo? Então, por exemplo, eu fui visitar a obra de um cliente esses dias, e aí eu vi todos os funcionários dele sem EPI. Eu falei, cadê as luvas? Cadê as botas? Cadê os capacetes? Tá ali, ó, no... Como é que chama aquela obra temporária lá? Exposição ali, né, no barracão, dão exposição ali. O barracão, isso. Essa era a palavra que eu tava buscando. E eu falei assim, tá, mas por que tá lá e não tá com eles? Não adianta, Fábio, eu falo e eles não fazem. Eu falo assim, tá, mas quem é
Quem é o dono da empresa aqui? Quem que é o chefe? Quem que é o patrão? Tá entendendo? Primeiro, começa por aí. Segundo, é o seu que está na reta, não é o funcionário, certo? E aí a gente tem mecanismos jurídicos de contrato de trabalho que a gente pode utilizar para poder coibir esse tipo de comportamento. Né? Advertência, suspensão, descontos, enfim, justa causa, né? Apesar de que falar justa causa para a construção civil hoje está meio inviável, né? Com essa escassez de mão de obra que a gente tem, meio complicado. É um dilema, porém, é aquela coisa, são escolhas. Né? Eu vou abrir mão, né, de uma situação. E esse meu cliente é curioso, por quê? Porque ele já tem um processo trabalhista que ele teve que pagar 40 mil reais para um cara que trabalhou 3 semanas com ele. Eu tenho um cliente, uma consultora médio padrão, que faz obras, faz prédios para chineses aqui em São Paulo, no centro de São Paulo. Inclusive, eu acredito que ele seja cliente da Mais Controle. Ele estava fazendo uma obra de 8 andares, um prédio de 8 andares, a calha cedeu e caiu no galpão de um outro chinês. Inundou 3 andares. Inicialmente, a perda de produto desse chinês, 200 mil reais. Essa doeu, hein? Para uma obra de 8 milhões. De 8 milhões, tá? Só que nós tínhamos no seguro dele a cobertura do quê? De propriedades circunvizinhas. Certo? 300 mil reais. 300 mil reais de cobertura. Sabe quanto custou essa cobertura sozinha para ele? 114 reais. A gente terminou, aí o perito foi lá, fez a contagem dos produtos que estavam danificados, pegou nota fiscal, eles fazem tudo, gente, tudo. Negociaram com o dono do galpão lá, da loja e tal, fechou a indenização em 35 mil reais. Mas foi para você, saiu de 200 mil para 35 mil. Considerar que ele ganhou na Mega Sena, né? Não na Mega Sena, talvez, mas tá numa loteria aí, né? Mas se ele tivesse que pagar do bolso, boa parte do lucro líquido dele ia Fora embora. a preocupação durante a obra que ele teria que ficar lidando ali com esse tipo de situação. Exato. E aquela cobertura específica custou 114 reais. Muito bom. Entendeu? Então, a gente olha para todos esses cenários e a gente precisa entender que, assim, a gente pode dar a volta na seguradora? Pode, mas ela tem mecanismos e meios, né, de comprovar de que você teve uma negligência, de que você não comunicou, por exemplo, nesse caso desse meu cliente, da extensão do prazo. Se ele não me comunicasse e seguisse em frente, aí ele ia ter a pólice dele concluída, ele ia seguir fazendo a obra, deu um BO, ele ia achar que ele está segurado, ia me chamar, e eu ia falar, não, sua obra, seu seguro já foi, né? Você não comunicou, e aí como é que a seguradora vai pagar? Então, falta de comunicação, negligência e previsibilidade. Ah, não, aquilo ali vai cair, eu sei que vai cair, eu vou contratar o seguro, porque vai dar um BOzão isso aqui, então... Excelente, né? Então, assim, pode ser que eu engane a seguradora, mas muito difícil isso acontecer. E, Fábio, aproveitando aqui, talvez a gente esteja na reta final aí da nossa conversa, né, Lara, que está muito, muito rica aqui. Né? Percebendo aí que você tem muito conteúdo para falar, talvez o tempo aqui do nosso podcast hoje não vai ser suficiente, mas com certeza tem outros canais aí que as pessoas vão poder te encontrar, poder usufruir de todo o seu conhecimento. Mas uma questão, acho que é importante aqui também, que eu acho que não lembro da gente ter conversado, é a respeito sobre documentação e registros. Quais CNO, ART, o que é preciso ali, quais documentos, registros são essenciais para garantir que o seguro seja validado, né, em caso de um sinistro, ou até mesmo para conseguir, para ter acesso ao seguro, é necessário algum documento? Em vias de regras gerais, assim, inicialmente, a seguradora não exige nenhum documento específico, tá? Obviamente que em caso de sinistro, aí ela vai exigir toda a documentação, dependendo do caso,
tá? Então, dependendo do motivo pelo qual eu estou acionando a seguradora, que nem no caso que ela comentou lá do funcionário, a primeira coisa que a seguradora vai pedir é o quê? Registro. Tá registrado? Não tá, pronto, já. Aí já descarta. Não tá registrado, tá trabalhando informalmente, a gente não trabalha com informalidade. Né? Por exemplo, aconteceu alguma coisa na fundação, qualquer coisa do tipo. Tem um estudo de análise de solo, de sondagem de solo. Vocês sabiam que não podiam construir ali, que embaixo tinha argila, que ia ceder a estrutura toda? Não fizemos estudo de análise de solo. So sorry. Né? Então, assim, cada cobertura, cada situação, ela vai ter ali a sua documentação exigida especificamente ali. No caso, por exemplo, desse cliente que eu comentei, eles pediram nota fiscal de fizeram o match de todos os produtos versus nota fiscal e chegaram ali à conclusão de que o rapaz tinha colocado mais do que devia, né? Então, inicialmente não há nenhuma exigência contratual, de novo, boa fé. Se você fala que o endereço de risco é esse, eu vou acreditar. E eu vou usar como referência isso. Vou acreditar que você tem toda a documentação para construir nesse local. Já tem a liberação da prefeitura, já tem a aprovação, eu vou acreditar que você já tem. Caso aconteça alguma coisa, eu vou exigir. Exato. Como diz o ditado, né, Fábio? O seguro morreu de velho, né? Acho que seguir um caminho correto ali, eu acho que com certeza vai... A vida ela é uma maratona, né? E não um tiro de 100 metros. Então, acho que quanto mais correto a gente seguir, mais seguro, mais longe a gente vai chegar. Isso. A seguradora, ela quer te indenizar, ela quer te pagar, tá? Só que ela quer te pagar aquilo que ela deve te pagar, de acordo com as condições gerais que você contratou. Tudo que fugir disso, ela vai buscar meios de não te pagar, ou de não indenizar. E faz parte do jogo. É obrigação minha, como construtor, incorporador, contratante, segurado, estar em dia com todas as documentações, todas as situações, para que, em caso de necessidade, eu possa acionar e não ter nenhum tipo de problema. Tá? Agora, quando acontece um sinistro, é o que eu falo, a primeira coisa, antes de fazer qualquer coisa, é falar com a gente. Porque, por exemplo, já aconteceu de um cliente, um funcionário caiu do andaime. Aí o que eles fizeram? Mexeram no andaime, desmontaram, tiraram de lá, viciou a prova. Tinha que isolar a área até o perito chegar. Principalmente se é acidente grave, se tem morte envolvida, esse tipo de coisa. Tem que fazer o boletim de ocorrência. Tem que juntar toda a documentação, gravar, fazer vídeo, etc, etc. A gente manda uma cartilha para os clientes, né? Da parte de sinistro, o que tem que fazer e tal. Então, no caso sinistro, é isso. É isolar a área, juntar as documentações, gravar, pegar as evidências, fazer o boletim de ocorrência e acionar o corretor para que a gente possa, junto da seguradora, fazer ali todo o processo de sinistro. E aí a gente vai acompanhando até o pagamento da indenização, por aí vai. O Fábio aí, que é parceiro nosso também, faz parte do nosso ecossistema de parcerias. Acho que para quem está ouvindo aqui nosso podcast, seja no YouTube, no Spotify, fica aí o convite de acessar o nosso portal de parcerias e buscar aí pelo contato do Fábio, que está dentro do nosso ecossistema de parceiros aqui. O Fábio atende aí presencialmente em São Paulo, né, ou talvez em outras cidades também, e também online, como consultor e gestor de riscos, né, Fábio? E além do nosso portal de parcerias, tem um outro contato aí que você também queira passar, antes da gente ir para a reta final aí, né, Olaila, do bate perguntas e respostas aí. Vamos lá, então. Bom, vocês podem me encontrar lá no nosso Instagram, fabiosantos.protectconstru. Nós estamos lançando aí também uma plataforma, em breve vai estar disponível para vocês também, chamada Protect Constru, que a gente vai trazer muito conteúdo de educação também para vocês, muitos cursos, treinamentos, etc. E os nossos serviços e produtos estarão ali disponíveis também, www.protectconstru.com. Para a gente fechar esse bate-papo, que foi muito rico e que, se deixasse, a gente ficava aqui falando até tarde, né? Porque tem conteúdo para manga, mas vamos lá. Uma decisão, uma ferramenta que mudou a sua rotina. Pode ser um livro, pode ser um método. Eu vou recomendar um livro que mudou,
fez parte dessa mudança toda do Joe Dispenza, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Esse livro, para mim, foi um divisor de águas, veio junto com toda essa transformação aí que eu venho vivendo na minha vida pessoal e eu recomendo demais. Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, de Joe Dispenza. E uma dica em 1 minuto. Em 50 segundos, né? Bom, estudem, gente, estudem. E vocês, como construtores e incorporadores, entendam que vocês não devem aprender só sobre gerenciamento de obras, só sobre como ganhar dinheiro, como incorporar, etc. A gestão de risco é um segmento, é uma área do conhecimento na área da construção civil extremamente deixado de lado. Eu fico muito, muito feliz e grato por vocês estarem abrindo esse espaço, porque é um caminho que a gente tem que seguir, né? Não se fala e a gente vem com essa intenção de poder trazer esse conhecimento para todos. Então, estudem e coloquem em prática tudo que vocês aprenderem e abram a mente para tudo, ou seja, para todos os tipos de conhecimento, porque em algum momento isso pode fazer diferença para o seu negócio. Bom, gente, a gente chegou ao final de mais um episódio aí do Mais Controle Cash. Fábio, queria agradecer, né, por compartilhar com a gente aí o seu conhecimento, por mostrar assim de forma tão clara como que o seguro ele é uma ferramenta essencial para proteger o investimento, o patrimônio, o futuro do negócio, né? Obrigada mesmo aí pelo seu tempo, por se disponibilizar para trocar essa ideia com a gente. Imagina, Laila, Marcel, eu que agradeço. A gente já se conhece já há algum tempo, né, Marcel? Alguns eventos aí, né? Estamos aí Os eventos, exatamente. E eu fico muito feliz de poder estar no mesmo frame que vocês, né? Vocês são uma referência, né, no mercado da construção civil e ter a minha imagem e também o nome da minha empresa, a minha marca associada a vocês, para mim é um privilégio. Muito obrigado. Marcel, obrigada aí também por contribuir com o nosso bate-papo hoje. Muito obrigado aí pelo convite, mais uma vez, por essa dobradinha. Obrigado demais também, Fábio. Excelente papo, cara, muito bom mesmo. Acho que ficou muito claro aqui que a gestão de risco é uma estratégia de proteção, não é só uma estratégia de proteção, mas também de captação de cliente. Acho que isso aí foi um baita de um insight hoje. E quando a gente entende isso, muda completamente a forma de planejar uma obra, né? E até para fazer os construtores, incorporadores, empresas de serviço dormirem tranquilos, né? Que tem sido difícil ultimamente. Então foi ótimo. Exatamente. Que seja um problema menos, né? Que seja um problema menos, uma preocupação menos. Exatamente. Né? Então foi ótimo aí ouvir aí. Tenho certeza que quem está acompanhando o Mais Controle Cast vai sair daqui com uma visão muito mais prática sobre esse tema. Obrigado aí, tamo junto. E até o próximo episódio e os próximos eventos aí, a gente certamente vai estar junto aí em breve. Bom, valeu, pessoal. Bom, a gente viu hoje que o seguro de obra, ele não é um custo, né? Ele é uma garantia de continuidade, vai evitar prejuízo, vai dar tranquilidade para você que é gestor de obra e assegurar que, diante de imprevisto, a sua construção, suas entregas, seu patrimônio continue firme, com segurança, com profissionalismo. Você que nos ouviu até aqui, se gostou do episódio, siga o Mais Controle Cast, compartilhe com os colegas interessados do mercado da construção, que isso nos ajuda a levar conhecimento a ainda mais profissionais. Fiquem ligados nos próximos episódios, a gente vai ter mais convidado especial e temas que fazem a diferença no dia a dia de quem constrói. Eu sou Laila Machado e esse foi o Mais Controle Cast. Até a próxima!